teve algum caso já de alguém que foi sem saber que estava doente e o próprio Dr. Fritz percebeu e curou? Porque às vezes eu imagino que a gente pode ter até enfermidade que desconhece, né? Nós sabemos ainda, né, que tem aquele... ele não falava para as pessoas, né? Porque a pessoa chega lá, você está com câncer no fígado, por exemplo. A pessoa ia assustar, né? Porque ninguém quer ficar doente, né? Ia assustar. Nós não fazia isso, não. Por exemplo, quando a pessoa chegava na frente dele, os espíritos, como eu já disse, né, que examinavam e falavam qual que era a doença, o Dr. Fritz punha um código nas receitas e quando ele me chamava, Leida, a mesa era assim, bem na frente da porta da sala dele. Ele me chamava Leida, e aí eu levantava ela, ele me entregava aquele papel de receituário na minha mão e tinha um código no canto, do lado direito, assim, no alto do papel. E é só agora que eu venho contar isso, naquele tempo eu nunca falei isso para ninguém, porque seria falta de caridade, né? Alguém receber uma receita com um código que você vai desencarnar. Então esse código já era assim, ó, esse vai desencarnar. Esse vai desencarnar. E me dava na mão. E o que eu fazia? Em vez de transcrever receita, que não tinha remédio nenhum escrito lá, eu colocava a mensagem do Evangelho de Kardec. Eu datilografava a mensagem do Evangelho e dava para a pessoa ia para casa sem saber o que tinha acontecido, porque aquilo, e depois passava um tempo, desencarnava, e não recaía nenhuma culpa sobre ele, né? Porque não tinha tomado remédio nenhum. Porque se ele receitasse alguma coisa e a pessoa desencarnasse... ia falar que foi ele que matou. Ele, enquanto curava, ele foi tão perseguido, foi preso e tudo, imagina se alguém tem uma prova que alguém tenha desencarnado com o remédio dele. E você tinha dito que o desespero, né? Aquele que tá enfermo, que tá doente, tem um desespero, né? Eu imagino que pessoas bem cambaleadas, já num grau bem... nunca chegou a desencarnar ninguém lá? Nunca. Eu vou contar um caso. Uma vez, eu estava com meu pai arrumando a fila para atendimento depois do almoço. Quando ele voltasse, já começar logo o atendimento. E era uma cozinha, como já falei, uma cozinha antiga, grande, tinha vários bancos, assim, para formar a fila. Ia formando a fila naqueles bancos. Aí o Origó chegava, aquelas pessoas em fila, entrava na sala dele, todas encostadas na parede, porque era naquela corrente que os espíritos examinavam as pessoas para ver quais eram as doenças. E um dia, a gente estava lá no Rio, só estava nesse dia eu e meu pai. De repente, um senhor, já mais de idade, caiu no chão. Ele caiu ao chão. Aí meu pai correu, fez massagem no coração dele e o homem não voltava. Nós ficamos num maior aperto, né? Imagina se sai alguém morto de dentro do centro. Aí eu falei com meu pai assim, eu vou procurar o Origó. Procurei, ele tinha ido embora para o sítio, porque ele não tinha sossego na casa dele. Ele saía para almoçar, eles não deixavam ele sossegado. Ele não tinha assim, sossego para almoçar. Era telefonema, era gente chamando ele. E nesse dia, desculpa. À vontade. Nesse dia, aí eu falei para o meu pai assim, olha, o Origó já foi embora para o sítio. O Origó já foi embora para o sítio. Aí meu pai falou assim, então, Leida, chama algum médico, né? Meu pai ficou apavorado, né? Não sabia se eu tinha morrido ou não. Aí tinha um médico que morava perto do centro, o doutor Venceslau Coimbra. Eu fui até a casa dele correndo e pedi ao doutor Venceslau, vamos até o centro comigo, que tem uma pessoa caída lá, eu queria que o senhor examinasse ela. Aí ele veio comigo até o centro, ele examinou a pessoa e falou assim, olha, ela já morreu, já não tem mais pulso, o coração já está parado, não tem mais jeito. Agora vocês imaginam o aperto que nós passamos, né? Imagina esse homem saindo morto de dentro do centro. Mas o doutor Fritz falava o tempo inteiro no ouvido do Arigó. Arigó estava no sítio descansando, fica a 2 quilômetros da cidade. Arigó pegou o jipe dele e veio correndo para o centro. O doutor Fritz pediu que ele viesse para o centro. Ele era de compleição forte, ele chegou, levantou o doente do chão, sentou ele no banco e falou para ele assim, quer que você vai morrer na sua casa, vai morrer lá fora, aqui dentro não. Agora vocês vejam a proteção que tinha o trabalho do Arigó, que nós espíritos sabemos. E o rapaz despertou. Despertou, ele levantou falando um idioma que ninguém entendia. Não sei que idioma que ele estava falando. Ninguém entendia. Acho que um espírito que
foi incorporado nele lá, não sei o que aconteceu, mas ninguém entendia nada. E nós espíritas sabemos que depois que há o rompimento do cordão prateado que liga o corpo ao espírito, não tem mais, depois que corta esse cordão, não tem mais volta, né? Não existe milagre. Então, nesse caso, os espíritos não permitiram que fosse cortado dentro do centro esse cordão do Senhor. Por isso que ele saiu andando. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.